Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um podcast de Síndico Mais Gestão. Um episódio especial aqui de comemoração do lançamento do livro do Albélio Dias. Nosso convidado de sempre aqui, Albélio, está lançando esse livro muito especial, Condomínios em Perspectiva Multidisciplinar, e vai falar aqui para a gente hoje um pouquinho a respeito deste trabalho, né, Albélio? E estamos aqui, como sempre, também com Sérgio Rocha, CEO da Rocha Serviços, que vai fazer um bate-papo com o Albélio e a respeito dessa obra. Vamos lá? Roda a vinheta e já começamos. Muito bem, Albélio. Condomínios em Perspectiva Multidisciplinar. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Maravilha. Eu acho que o título do livro é sempre o meu interesse, né, de algum tempo, de entender o condomínio também pela ótica de outras áreas do conhecimento, né, como a filosofia, a sociologia, a antropologia, né? E quando eu falo assim desses temas, não são temas assim que eu tomei interesse recentemente, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 12 anos, eu li o primeiro livro de filosofia, que era Os Diálogos de Platão. Legal, hein? Né? Com 12 anos de idade. Gostava mais da Turma da Mônica mesmo. Né? E posteriormente, eu lembro quando eu estudava o segundo ensino médio, né? Era um colégio de freira, e tinha uma freira lá que era a diretora, que eu batia muito papo, ela foi me deu um livro de sociologia para me ler, né? Então aí eu também comecei a me interessar por esses temas, principalmente no que diz respeito às relações humanas, né? Essa forma de convívio entre as pessoas, né? Ou seja, como é que eu, com meus próprios interesses, consigo conviver com outras pessoas que têm interesses completamente díspares de mim, ou contrários do que eu penso, né? Então, as questões culturais, né? Como que as culturas se formam no ambiente de convivência, né? Então, foram temas que aí entrou a questão da antropologia, né? Que eu fui estudando um pouco, principalmente, né, num curso recente que eu terminei de teologia. Então eu tive que estudar também antropologia, sociologia, filosofia novamente, né? Então aí eu comecei com aquele desejo que eu já sabia, entendia que os condomínios eram estruturas complexas, né? Não é estrutura simples, né? Assim como a organização também ela é complexa, ela tem gente, né, os departamentos, os setores, tudo são áreas conflitantes de uma maneira geral, principalmente quando envolve projeto, custos, etc. O condomínio é muito parecido com isso, né? Então, eu comecei a escrever artigos, né, que tratavam dessas questões, né, tentando entender, né, o comportamento das pessoas, a forma como elas convivem, pelo olhar, por exemplo, da psicanálise, né? Tem uns textos também que eu abordo essas questões, né? Que ela nos explica muito sobre o nosso comportamento. A questão da psicologia social, por exemplo, que mostra que a gente é influenciado pela decisão dos outros. Às vezes você está numa assembleia, basta riscar eu chamo o palito da pólvora que o trem explode, porque as pessoas elas têm uma tendência a seguir a opinião, principalmente quando você tem uma pessoa no condomínio, por exemplo, que é uma referência, vamos dizer assim, que é um líder, de certa forma. Então, as pessoas seguem porque elas não querem contrariar aquela pessoa. Às vezes ela muda de opinião para não contrariar aquela pessoa que ela admira ou que tem uma influência naquele ambiente. Então, as nossas decisões, quase 100%, não é tomada de acordo com aquilo que a gente acha, mas é influenciado pelo contexto, tá? Então, a gente entender essa complexidade, né, você também forma grupos, células, né, que são autogerenciáveis. Você pode ver, quando você está em uma festa, por exemplo, começa a chegar pessoas, vai se formando grupos. Condomínio também tem essa mesma coisa. Você tem grupos de afinidades, vamos dizer assim,
né, que são autogerenciáveis, que eles vão desenvolvendo as suas próprias ideias, as suas culturas próprias, as suas regras de comportamento entre eles. E isso tudo é levado para esse espaço comum, né? E o síndico, se ele não entende essa complexidade, estou dizendo que todo mundo tem que ser filósofo, tem que ser, mas lê sobre essas questões para te dar uma ideia do ambiente que você está entrando. Observe que as empresas têm um departamento de RH, aquele cara ali, ele tem uma noção, né, sobre o comportamento de cada pessoa. Claro que um condomínio não vai ter um RH, mas o síndico, ele também faz esse papel do RH. É uma habilidade que ele pode desenvolver para melhorar. É uma habilidade, porque existe uma coisa que a gente já falou aqui, ó, num dos episódios, que é o conceito de empatia. Que a empatia é eu me colocar no lugar do outro. E relacionado a isso tem um de simpatia, porque o negócio ficou tão banalizado que qual é o entendimento que a gente tem hoje de simpatia? Ah, gostei da cara daquela pessoa é assim. Não se trata disso, mas é eu também me colocar, né, entender a realidade de cada pessoa. Então isso nos falta, né, eu acho que principalmente para os gestores condominiais de uma maneira geral, ele acha que é ali pagar a conta, mexer ali na operação, como se aquilo fosse uma rotina operacional. Não é isso, né? O condomínio ele vai muito além disso tudo, né? Então, com base em tudo isso, né, que eu resolvi fazer o livro. Ele também tem uma parte de planejamento estratégico, né, que eu procuro tratar o planejamento estratégico dentro de uma visão sistema, né, uma coisa holística, integrada, não aquela coisa multifacetada, né, que segue aquele espaçozinho tradicional. Então, também quebro um pouco isso aí, né, trago algumas ferramentas como o Balance Scorecard, né, que inclusive a gente tem um e-book também que mostra tudo como que aquilo é aplicado no ambiente condominial, que vai estar disponível aí brevemente para todo mundo. Tendências, né, você pega alguns pensadores como Michael Gladwell, né, que escreve sobre sociologia dessa sociedade moderna. Também eu procurei relacionar, né, como que isso se reflete também no ambiente condominial, porque o ambiente condominial é preciso entender que ele também é um reflexo da sociedade. Se você olha para a sociedade de uma maneira geral e olha para o ambiente condominial, é a mesma coisa. Não é? Assim como o eleitor transfere a responsabilidade para o político, né, tomar decisões por ele, no condomínio não é muito diferente. Né? Então, conhecer essa cultura, por exemplo, de sociedades hierarquizadas como é a nossa, né, que o cara que mora no condomínio, às vezes ele mora na cobertura, ou ele é rico, aí as pessoas, ou às vezes o síndico se sente intimidade porque o cara é isso e aquilo outro, quer dizer, isso tudo atrapalha um pouco a gestão, né? Porque o cara, se ele é juiz no ambiente dele. No condomínio ele é um condômino igual ao outro qualquer, mas aqui a gente diferencia isso, né? Você vai dar um tratamento muitas vezes especial, né, para um em detrimento de outro. Então, tudo isso atrapalha a gestão. E o ambiente condominial ele é muito propício a isso. Né? Por isso é que às vezes eu entendo a dificuldade, né, que os síndicos têm de lidar com isso, né, porque eu não culpo eles, é falta de conhecimento da realidade pela qual a gente está inserido. Imagine se você na sua empresa não conhece os seus diretores direto. Porque existe uma coisa que o gestor, voltando para a empresa, ele não pode abrir mão de contratar diretamente seus assessores diretos. Isso é função dele, não é terceirizar essas coisas não. O síndico também, por exemplo, quando os funcionários que eu tinha no Parque Avenida, mesmo sendo empresariado, eu participava do processo de seleção. Muitas vezes a gente encaminhava, né, são essas pessoas aqui. Sim. E você tem que saber com que você está lidando. Né? Então eu acho que o problema maior da gestão, Bruno e Sérgio, é a gente entender o comportamento das pessoas, né? Porque... E assim, primeiramente, parabéns pela obra. Eu acho que ela tem um requinte em relação a temas que são tratados, que não fica mesmo não fica naquela mesmice de falar só de gestão, de como que deve comportar o síndico, mas ela tem uma visão ali, igual mesmo o título fala, né, uma perspectiva multidisciplinar. E isso é tão importante porque a gente está falando ali de psicologia,
de filosofia, de sociologia, de como que a sociedade se comunica, de como a sociedade fazem as suas relações, de entender o outro. Então, dentro da obra você tem uma perspectiva ali de socioambiental, uma perspectiva cultural. Então, isso é muito importante, que isso vai muito além da gestão do síndico. Isso são ferramentas que fazem com que o síndico tenha uma gestão muito melhor. Quando você entende as pessoas, quando você entende o ambiente, quando você entende o comportamento, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas. Exatamente. Né? Até para o síndico entender se ele tem que ficar ali naquele ambiente ou não, porque o ambiente ele nos molda. Né? Aquelas pessoas são pessoas com qual eu quero me relacionar, aqueles condôminos, aquele conselho fiscal são pessoas do qual eu quero me relacionar. Então esse livro ele traz muito essa perspectiva e que é importantíssima, que ele sai um pouco do campo apenas ali do dia a dia do condomínio e vai para uma perspectiva mais abrangente. Então é o aspecto que eu acho fantástico, né? A gente ter e só você sendo um teólogo, você sendo multidisciplinar, você consegue fazer uma obra que traz isso pra gente. Sabe? Eu acho que isso é importante, isso que você falou, Sérgio, porque observe se todas essas ferramentas de gestão que a gente está comentando aqui, se eu não tiver um entendimento dessa realidade, eu não aplico nenhuma. Nenhuma, exatamente. Percebe como é importante? Como que eu vou fazer uma gestão dos serviços sem eu ter gestão de pessoas que operam aquele serviço? Como que eu vou fazer uma gestão, uma aprovação em assembleia se eu não consigo entender o que o condomínio está querendo? Né? E esse entendimento, ele vai muito além de ir na assembleia ali e falar sim ou não. Ele vai, o que eu vou conseguir aprovar aqui? O que essas pessoas estão querendo? Né? Quem que é o líder dessa manada aqui? Quem que é o condômino que puxa para ele que é a responsabilidade de ir dentro de cada apartamento ali e falar, gente, nós temos que aprovar isso, nós temos que aprovar aquilo. Então, como que eu consigo fazer isso? Então, isso é um estudo muito mais abrangente, né, Alberto? É um pensamento do Michael Gladwell, né? Quer dizer, ele é um pensador moderno. Quer dizer, como é que eu identifico esse líder? Esse cara que faz toda essa, vamos dizer assim, essa movimenta essa estrutura, vamos dizer assim, não vou dizer nem por trás nem pela frente, mas que movimenta isso aí. Eu tenho que entender isso, saber quem é essa liderança, para eu poder trabalhar com essa liderança. Você quer ver outra coisa importante que eu abordo aí? Inclusive tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro chama-se A Sociedade do Cansaço. Você observa que todos nós hoje vivemos um excesso de positividade. Todo mundo é positivo. Né? Antigamente você ainda tinha espaço, né, para o negativo. Hoje não tem. Hoje todo mundo é positivo. E todo mundo tem a necessidade de mostrar produtividade. Você pode ver, as pessoas ficam constantemente falando, eu fiz isso, eu estou atarefado, o tempo passou, eu não consegui. Então todo mundo quer demonstrar alguma coisa. Só que isso está levando o quê? É o estresse. Levando uma sociedade estressada em função desse excesso de trabalho e excesso de positividade. Então, se você olha para um ambiente condominial, o cara já chega estressado do trabalho dele, ele já entra tenso dentro desse ambiente. E qualquer barulhinho, cheio de condômino, gato correndo dentro de casa, pisada de sapato, o cara já está no nível de estresse. Provocado o quê? Pela essa sociedade que a gente vive, né? Que é caracterizada... a intolerância das coisas. A intolerância das coisas. Então junta tudo. É o estresse, uma sociedade de intolerância, né? Que leva essa separação, ninguém escuta mais ninguém. Então tudo isso cria um ambiente de tensão. Então se eu entendo isso, eu posso saber como lidar um pouco com essas questões. Quer dizer, eu vou criando o conceito de empatia, que a gente falou na nossa, acho que primeiro ou segundo podcast, quando a gente falou alguma coisa nesse sentido. Né? E isso vai fazer parte para mim desenvolver o meu modelo de gestão. Observe uma coisa importante, cada modelo de gestão, ele tem a ver com a cultura. Porque o maior problema da implementação da gestão, porque gestão significa mudança de hábito. Então, se eu vou implantar uma estratégia, um planejamento, eu vou ter que mudar hábitos de pessoas. Às vezes, o cara, por exemplo, no condomínio zelador que está lá há 20 anos, ele sempre faz aquilo do mesmo jeito.
Sim. E se você quer fazer uma redução de custo, melhorando o processo, você faz, olha, agora você vai ter que falar, mas eu sempre fiz assim. E essa questão é muito importante mesmo. Ontem mesmo a gente teve uma reunião com uma síndica, que a gente vai fazer uma implantação de serviço com ela, e foi tão legal que ela foi lá na empresa, reuniu com as áreas, e ela falou assim, gente, esse condomínio do qual a gente está implantando, as pessoas são acostumadas a serem roubados. Então, olha o perfil que nós estamos entrando. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas que elas não vão ser roubadas. Né? E isso ela só consegue perceber estando ali dentro, conversando com as pessoas, entendendo o contexto do condomínio. Olha que informação importante que ela passou para a gente. Né? Olha, gente, tudo ali é desconfiado. Tudo é desconfiado porque eles já foram roubados, o condomínio teve milhões de prejuízo e tudo mais. Então, tudo ali é desconfiança. Então, nós temos que ser o mais transparente possível, nós temos que entregar, fazer entregas claras. Então, olha como que é importante esse contexto todo social, né? É um prédio de baixo padrão. Então, olha o tamanho desse contexto social, a cultura do local, o tanto que isso é importante, né? Então, é interessante a gente fazer essas observações mesmo, a gente ter isso sempre ligado aqui na nossa cabeça sobre como que vai ser o comportamento reverso, né? Qual que é a reação em cima da minha ação. Exatamente, porque às vezes você pega, por exemplo, do mundo empresarial, vamos pegar o gerente, por exemplo. Às vezes ele é sucesso numa empresa, quando chega na outra empresa ele é um fracasso. Por quê? Porque ele quis levar a mesma forma, quer dizer, ele não procurou entender a cultura daquela empresa. É a mesma coisa no condomínio. Você pode fazer uma excelente gestão no ambiente, mas no outro fracassar. Se você não entender aquela cultura e adaptar, né, que tipo de diálogo eu vou ter com essas pessoas aqui? Na hora que eu identifico os perfis, comportamento, as tendências, tudo isso são dinâmicas de grupo. Você adapta para aquela realidade. Aí é uma coisa que a gente já comentou aqui. É impossível você administrar sozinho um monte de condomínio. Porque eu não vou conhecer aquela realidade. É uma gestão superficial. É impossível você fazer uma gestão como a gente está fazendo aqui, que é diferente. Se eu crio uma empresa de síndicos e esses síndicos são preparados a partir do síndico mais gestão, vai fazer toda a diferença. Aí sim, você pode dar para cada síndico, você vai administrar 5 no máximo propriedade, entre 3 e 5. Com um conceito pré-estabelecido. Um conceito pré-estabelecido. Aí sim, você consegue fazer isso. Aí você tem que ter sempre que a supervisão, tem que acompanhamento, tem que ter esses encontros periódicos, né, com cada síndico para saber como que cada coisa desse está desenvolvendo. Aí sim você consegue criar mais. Sair eu sozinho ao Bélio, vou gerenciar 10 prédios, como? E outra perspectiva legal que você fala no livro é sobre as gerações, né, Albélio? Porque o síndico hoje, ele dentro de um condomínio, ele lidar com a geração Z, com a geração Y, enfim, ele tem que lidar com isso. São novas tendências, né, assim, de gestão. E fala um pouquinho como que esse síndico do futuro tem que estar preparado para isso, né? Tem que conhecer as gerações, né, Alberto? Olha, ele tem, e geração é um negócio muito complicado. Você observa, por exemplo, você tem um filho e tem os 2 menores. São completamente diferentes. À medida que você vai convivendo com eles, as demandas, as necessidades de cada um são diferentes. Então, quando você tem no espaço, por exemplo, você tem uma geração, está aí a chamada geração Z, por exemplo. Né? Eles querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar, como diz o Walter Longo, o quarto. Né? Por exemplo. Então, essa questão... São imediatistas, né? Tudo para agora, né? Não podem esperar. Tudo para agora. Então, você fazer uma gestão para agora é um negócio complicado, porque gestão, ela mede-se ao longo do tempo. Mas você tem uma coisa que você pode implementar. Por exemplo, se é a questão tecnológica, por exemplo, você pode ir introduzindo tecnologias que favoreçam. Né? Você pega, por exemplo, aí tem uma questão, Sérgio, que é interessante. Quando a gente pega, por exemplo, os prédios, tipo da Vitacom, por exemplo, e hoje você tem a Housee, que o prédio está dentro do aplicativo.
o prédio é o aplicativo, é serviço que o prédio oferece, tá certo? Então, o público que está ali, ele é feito para um determinado tipo de público, né? Então, quem vai morar ali, ele já sabe. Você pega, por exemplo, a B Fabriani, que é uma empresa de Curitiba, ele só constrói para a geração Z. O tipo de público que vai morar nos apartamentos que ele constrói é esse público aqui. Então, tudo é feito... Aqui mesmo, já tem muito... A revitalização do centro de Belo Horizonte, por exemplo, já está criando muito lofts, né? Apartamentos de 1 quarto, de 25, 30 metros quadrados. Então, isso já é uma perspectiva diferente de público, né? O que esse público quer? Quais entregas que esse público quer? Exatamente. Tem que entender isso tudo dentro do contexto daquele empreendimento para poder entender da melhor forma possível. Né? E às vezes é complicado. Por exemplo, as pessoas de mais idade, por exemplo, às vezes, e convivendo no espaço com gente mais jovem, às vezes é difícil para essas pessoas lidarem com a tecnologia. Sim. Eu vou te dar um exemplo assim, fora, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Um gerente atende uma pessoa, demora 1 hora no mínimo. Por quê? Geralmente são pessoas de mais idade que não conseguem lidar com os aplicativos. Então você observa o seguinte, que a tecnologia, ela também é excludente. Ela não é só inclusiva, como a gente pensa, ela também exclui. Aquelas pessoas que não conseguem lidar, ela fica excluída de todo o processo. Hoje você vê, por exemplo, o avanço é tão rápido que não dá tempo você medir mais. Antigamente você conseguia medir. A partir da Revolução Industrial, para acontecer isso, demora 50 anos, 10, foi diminuindo, hoje já acabou. Acabou. Você não tem como fazer isso. Então, muita gente vai ficando de fora desse processo tecnológico. Eu me lembro de uma vez que o Google estava reunido num grande hotel, acho que não sei se foi em São Francisco, na Califórnia. Quando eles saíram, o ônibus do Google foi cercado por mendigos e falaram assim para vocês são culpados pela nossa situação. Olha. Porque você vai, por exemplo, quando você vai contratando os melhores, você vai excluindo outra grande tendência. Então, os condomínios, se não tiver cuidado, eles podem chegar nesse ponto. A questão é como que a gente prepara aquela geração que está ali, né, através de uma educação, né, para o uso da tecnologia, porque não é só implantar. Isso é uma coisa que eu acho terrível. É você não preparar as pessoas para aquilo ali. Eu acho que isso é uma função que o síndico pode desenvolver, para que você pode até criar uma comissão no condomínio para os mais jovens ensinar os mais velhos. Olha que coisa legal é isso aqui. Produção de tecnologia. Produção de tecnologia. Quer dizer, você pode integrar isso dentro A gente aprendeu muito isso nos projetos de portaria remota, que é tão interessante que a gente criou um cenário na portaria remota onde o morador escolhe o tipo de tecnologia que ele quer utilizar. Então, por exemplo, dentro do mesmo condomínio, o morador pode escolher que o interfone vai tocar no celular dele. Ele pode personalizar. E o outro morador vai escolher que vai tocar sempre na central, que ele não vai atender nunca. A central que vai atender você individualiza. Você individualiza. Por que isso é importante? Porque cada um tem uma perspectiva diferente. Né? Tem um morador que fala, não, eu quero atender por aplicativo, eu quero atender onde eu estiver. Tem outro que fala, não, se eu não estiver em casa, eu não vou. Pode mandar voltar que tá tudo certo. Então, assim, é legal a gente entender essa perspectiva e a gente entendeu isso implantando projetos onde a gente tinha 51% ali de aprovação e 49% de rejeição. Isso é um problema muito sério, porque as pessoas vão rejeitar o produto ao ser implantado. Ele vai ser implantado. Mas como que vai ser esse desenvolvimento dessa operação do produto? Então, isso fez com que a gente pensasse nas pessoas que não estão ali vinculadas à tecnologia, como que essa pessoa também consegue usar tudo isso e ser beneficiada com isso, né? E olha que interessante, né? Eu estou vendo assim, folheando o livro, conhecendo agora, né? É um manual mesmo para o síndico profissional, para o gestor de propriedades, né? Por exemplo, abri aqui, síndico profissional e as habilidades do futuro. Olha que interessante. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação com outros, né? Inteligência emocional, negociação,
Então, aqui a gente vê que aplica várias áreas exatamente Ele como aplica. a proposta, né? E isso, por exemplo, isso foi acontecendo, não estou lembrado do ano, foi o Fórum Econômico Mundial, né, em Davos, que tem aquela região toda, que lançou esse perfil do profissional do futuro. Olha só. Mas quando você olha para a atividade de um síndico, que a gente falou aqui que é um CEO e o Sérgio CEO, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo mundo tem que ter um pouco, dependendo do contexto, essas habilidades. Por exemplo, negociação. Isso faz parte, todo momento da sua vida, você está negociando. Você que é pai, você negocia com os filhos. Os filhos o tempo todo. Só que os filhos são profissionais e você é amador. Muitas vezes. Você perde porque eles são chantagistas. Alguém tem que abrir mão, né? Na negociação, alguém tem que abrir mão. Mas tem um outro ponto aqui, que é a flexibilidade e a inteligência emocional. Inteligência tá emocional. aqui. Você abre mão hoje para não ter que abrir mão no futuro. Exatamente, né? Que é aqueles mindset, né? Que a Carol Dweck trabalhou, que é os mindset de crescimento, né? Isso é extremamente importante. Esses conceitos da psicologia, que muitas vezes eles estão embutidos aí, né? nessas questões. Né? É isso aí. Né? Você sair daquela forma tradicional de pensar. E você só muda, sua cabeça só muda se eu leio, procuro outro conhecimento. Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, eu entrevistei vários executivos de empresas sobre sustentabilidade. E é impressionante a visão que os caras têm. Você acha que o cara, um executivo, só entende de empresa? Não, ele tem que saber de economia, ele entende questões ambientais, ele entende de relações. Como que pessoal, o mundo vai estar daqui a 10 anos, 20 anos? Os caras te dão aula e toda vez que eu saía, eu agradecia pela aula que o cara me dava. Né? Porque executivos, sim, eles têm que ter uma visão das coisas. Quando a gente comentou aqui de aquele relatório Focus do Banco Central. Poxa, ali está lá, IGPM, como é que aquilo está variando? Você não faz os contratos que o condomínio assim não é baseado no IGPM? Tem que saber, né? Eu tenho que saber isso. Como é que eu posso fazer a gestão sem conhecer o contexto que você está inserido, a realidade que você está inserido? Então, os índices econômicos não estão à margem do condomínio, não. Não, de maneira alguma. Como é que você vai alterar uma taxa de condomínio sem saber a projeção do IGPM, a projeção do IPCA? Exatamente. Né? Percebe como é a mesma coisa que você olha, a mesma coisa, você tem reajuste de preço, de produto, de tudo. Isso reflete o quê? O contexto econômico. Sim. O contexto econômico. O condomínio está inserido dentro de uma realidade econômica. Né? Porque você tem lá empresas terceirizadas, prestadores de serviços, você tem tudo. Ele não é uma empresa como a gente conhece do dia a dia, a estrutura, mas a funcionalidade dele é a mesma. Ele tem uma razão social. Tem uma razão social, basta a gente comentou aqui, né, com aquela estrutura dos objetivos, das atividades, pessoas, processos e recursos. Isso tudo é a estrutura interna. Aquilo aí. E você precisa o quê? Das ferramentas de gestão para trabalhar isso. A gente falou hoje de processos. Né? E o SLA estabelece as métricas para medir o que? A eficácia dos processos. E tem tudo isso no livro, né? Dá uma passadinha em tudo isso. Dou uma passadinha geral nesses temas. Falando um pouquinho mais do livro, quando é que vai estar disponível para o pessoal comprar? Já tem data? Está na revisão? Como que tá? Isso aqui é um spoiler, né? Isso aqui é um spoiler. Eu já fiz a revisão, agora só estou aguardando a editora dar o ok, né? Era para eles terem me posicionado já no sábado passado, né? Mas espero que essa semana... Então, em breve aí. É breve, daqui uns 10 dias, 15 dias, eu acho que vai estar já... A gente vai divulgar, viu, pessoal? Para você síndico, para você síndica. Aqui é um verdadeiro manual mesmo do síndico profissional do futuro. E a gente vai colocar, né, Albélio, nas redes, os links, quando tiver tudo certinho, para poder... E depois, quando a gente lançar os cursos, né, quem... se inscrever lá os 5 primeiros. Quem sabe não tem um brinde. Vai ter promoção aí depois. Muito legal. Albélio, parabéns mais uma vez. Eu acho que é um trabalho que vai ajudar muita gente. Né? Um trabalho tá condensado, tá bem feito, tá bonito. Então, eu acho que vai cumprir o papel. Parabéns. Obrigado. Espero que sim, né? Espero que nesse movimento que a gente está fazendo, que
antes de qualquer coisa que a gente fale de gestão, não sei o que, a gente está falando de conhecimento, né? Como que a gente aplica o conhecimento na prática para a gente ter gestores e gestões mais eficientes. Eu acho que esse é o nosso propósito, né, que a gente está construindo aí. Maravilha. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado aí, Sérgio. Albélio, obrigado. Boa sorte com o livro, parabéns. Obrigado. E até a próxima, a gente se vê.